Já está aqui na tela o texto base que nós vamos usar essa noite. Profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 3 ao 5. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí no seu smartphone, ou na sua Bíblia impressa, ou no seu tablet, eu vou trazendo para vocês aqui algumas curiosidades desse livro, Profeta Maior, Profeta Ezequiel. É como que se eu tivesse ido lá no perfil dele e colado aqui o avatar dele, o profeta Ezequiel, que o nome dele quer dizer Deus me fortalece. Ele é um profeta de Israel e ele foi levado entre os 8.000 exilados da Babilônia. Após o cerco a Jerusalém, ele foi levado cativo para a Babilônia. Um tempo difícil para esse homem de Deus, um tempo onde ele estava num lugar que não era o seu território, estava sendo cativo, e cativo não tem escolha, escravo não tem escolha, escravo não diz não, escravo só diz sim. E como pode uma nação como a nação de Israel, com promessas maravilhosas e feitos extraordinários da parte de Deus, chegar a um ponto como esse? Ele estava ali, junto com os cativos das margens do rio Quebar. Ele estava ali vivendo as suas experiências. Experiências que Ezequiel estava vivendo com a presença de Deus em tempos muito difíceis. E eu fiquei pensando nisso, sobre o tempo que o profeta estava vivendo, e nós também estamos vivendo um tempo, de maneira global, um pouco difícil, não é verdade? Estamos aqui com todos esses cuidados de máscara, eu me enrolo todo, eu esqueço de colocar, esqueço de tirar a máscara, e minha esposa fica sempre falando comigo, Bruno, a máscara, Bruno, álcool gel, Bruno, volta, essa roupa, bota para lavar, e vem, e vai, e essa rotina insiste, e persiste, e nos persegue. E sem contar em todas as questões que não vale a pena a gente ficar falando aqui das dificuldades que as pessoas têm encontrado nesse momento. E eu fiquei analisando a vida do profeta Ezequiel e todas essas circunstâncias adversas que ele estava vivendo. O texto aqui, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, ele fala, estando eu no meio dos exilados, veja, ele está se colocando aqui como um exilado. Uma pessoa que foi deportada, que vive no exílio, expatriada, desterrado, alguém obrigado a deixar sua pátria, essa é a situação dele. Estando eu no meio dos exilados, junto do rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. E eu fiquei pensando, pode o profeta, nessas circunstâncias tão difíceis, ter a sensibilidade de contemplar algo bom em meio a circunstâncias tão ruins? Inexplicavelmente, o texto fala que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Se você for ver na antiga aliança, você vai ver acontecimentos semelhantes. Foi assim com Isaías. Ele teve uma visão do trono. Ele viu uma visão celestial. Querubins, anjos, circulavam o trono, os 4 seres viventes, e ele olha para aquela visão e fala, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E o profeta, ele tem essa reação, porque diante de tanta santidade, ele se sente indigno daquela visão. Mas logo depois, Deus envia um anjo com uma brasa viva do altar, toca nos lábios desse homem que tinha lábios impuros, e ele deixa de falar aí de mim para falar eis-me aqui. Uma mudança de comportamento. Pessoas que tiveram momentos na presença de Deus, como Moisés. Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro e de repente ele vê uma árvore pegando fogo, mas que não consumia. Ele se aproxima e Deus fala, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E aí Moisés, diante daquela presença maravilhosa, ele obedece a Deus. E começa ali toda uma jornada com Deus para liberar os hebreus do cativeiro no Egito. Homens
que tiveram experiências profundas com Deus, homens que andaram num nível de intimidade mais profundo. Foram homens que Deus estabeleceu na vida de cada um deles propósitos. Repita comigo, propósitos. A presença de Deus é apaixonante, a presença de Deus é importante, mas junto com a presença de Deus, Deus também estabelece propósitos para as nossas vidas. E mesmo num cenário tão difícil, para o profeta Ezequiel, ele fala: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu quero declarar isso essa noite, meus irmãos, que os céus estão abertos. Pastor Bruno, como você pode falar nesse tempo que os céus estão abertos? Eu não estou vendo nada, mas você não tem que olhar com a sua visão natural. Você vai contemplar os olhos abertos pelos olhos da fé. O profeta está cativo na Babilônia sem direito a nada, mas ele consegue contemplar os céus, talvez numa tentativa de se encontrar com Deus, numa tentativa quase que de um reflexo natural. Ele olha para os céus, se lembra de Deus e os céus se abrem. Os céus estão abertos. E quando os céus se abrem, você tem visões de Deus. E isso faz toda a diferença. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo fala, olhar para as coisas lá do alto onde Cristo vive. Precisamos tomar posse de tudo o que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Precisamos nos assentar com Cristo em lugares celestiais. Precisamos olhar mais para os céus, porque os céus estão abertos, meus irmãos. Fala para o seu irmão, os céus estão abertos. Então, por que você não olha para lá? Os hebreus, quando estiveram ali no pé do Monte Sinai, ali, quando eles estavam começando a trajetória deles com Moisés, Deus convoca Moisés para ter uma conversa lá no alto do Sinai. E o povo fala: vai, Moisés, vai você, porque Deus está bradando, o monte está pegando fogo, e a gente já está até com medo. E Moisés sobe, e tem momentos de intimidades profundas com Deus. Ali ele recebe as orientações de Deus, os mandamentos. Lugares elevados, lugares onde Deus habita, lugares mais altos, lugares que estão acima dos problemas, lugares que estão acima das adversidades, lugares que estão acima de conflitos e de impossibilidades, lugares mais elevados, lugares mais altos. Enquanto Moisés está lá, desejando ver a glória do Senhor, porque ele pede: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu recursos, ele falou: Senhor, eu só quero ver a tua glória. Quando você está na presença de Deus, verdadeiramente você começa a desejar coisas mais nobres. Como foi dito aqui no louvor, pelo ministro de louvor, que Deus cuida dos lírios dos campos, quanto mais a nós. Enquanto Moisés está lá, habitando em lugares mais altos, praticamente face a face com Deus, o povo que está numa superfície mais rasa está fazendo bezerro de ouro. O povo está construindo um ídolo, acreditando que Moisés não vai voltar, acreditando que Moisés não volta mais, está demorando muito. E quando a gente fica em superfícies mais rasas, a gente tende a se equivocar na nossa caminhada com Deus. Eles estão fazendo um bezerro de ouro, e Deus lá de cima fala: Moisés, desce porque está dando ruim lá embaixo. E ele desce, quebra as tábuas e derruba bezerro. Ele desce quebrando tudo, literalmente. E ali ele tem um momento de embate com o povo. Precisa trazer, como um bom pastor, o povo para a direção certa. Eu estou fazendo aqui, irmãos, essa observação para te convidar a, nessa noite, a elevar os seus olhos para os montes. Não é isso que diz o salmista: de onde virá o meu socorro?
Meu socorro vem da onde? Que fez o quê? É bom a igreja bíblica, né? Amados, precisamos olhar para os céus. Circunstâncias difíceis, lugares ou situações de desconforto não são capazes de deter ou mover a manifestação da presença do Senhor. Nada pode deter a manifestação da presença do Senhor. Então, se nós formos cristãos espertos, nós vamos andar aonde? Na presença do Senhor. Eu quero ler contigo rapidamente o texto base. Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 ao 5. Nós vamos nos debruçar nesse texto, amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Versículo 1. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Vejam que Ezequiel ele foi levado por Deus para uma geografia como que uma planta do templo, onde estão acontecendo manifestações, amém? O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Repita comigo, tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Repita comigo, joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Repita comigo, cintura. Mediu também outros 500 metros, e era já o rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Repita comigo, nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Amém? O título da mensagem de hoje é esse: Nadando nas águas profundas do Espírito. Eu quero pedir a Deus que você saia daqui encharcado essa noite, molhado. Não viemos com roupa de banho natural, mas nós vamos mergulhar nas águas do Espírito. E para que isso aconteça, nós separamos aqui esses 4 estágios, para que nós possamos aqui adquirir orientações bíblicas, para nos aprofundarmos na presença do Senhor. O profeta Ezequiel, ele traz para nós aqui a experiência de alguém que está sendo chamado por Deus para experimentar coisas mais profundas. Deus é assim. Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que estabelece metas, Deus é um Deus que estabelece propósitos. A vida com Deus não é uma vida monótona, não é uma vida parada, não é uma vida no modo pause. A vida com Deus é uma vida que você aperta o play e segue. Se a tua vida não tem novidade na caminhada com Deus, é porque tem alguma coisa errada. E essa noite é a noite de destravar isso. Esse ano é um ano de destravar isso. Não podemos mais continuar do mesmo jeito. Não podemos mais continuar com as mesmas expectativas. Existe um algo mais. Fala para o seu irmão, existe algo mais. E nós vamos percorrer aqui esses 4 estágios, e eu coloquei aqui esses 4 bonequinhos. E o bonequinho 1, está igual aqui o treino do jiu-jitsu lá. Faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, verde, azul. Quem é que mais treina aqui, além de mim? Só eu mesmo? Ali o irmão, 2. E eu coloquei aqui algumas cores, somente para diferenciar esses estágios. Está dando para ler aí, gente?
Ficou pequeno, né? Mas eu vou ler para vocês. O primeiro estágio que é narrado pelo profeta fala sobre as águas no tornozelo. E eu quero que você entenda esse rio como a presença de Deus, amém? Águas no tornozelo. O primeiro contato com a presença de Deus, meus irmãos, que nós somos convencidos pelo Espírito, é entrar na sua presença. Talvez você possa ter vindo aqui até pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem aqui ou de casa e falando assim, o que vem a ser a presença de Deus e como isso acontece na nossa vida, como é que eu sou convidado para isso? É o Espírito Santo que te atrai. Se você está aqui hoje foi porque o Espírito Santo te atraiu para esse lugar. Se você está assistindo isso na internet, foi porque Deus te convidou para assistir essa mensagem, onde quer que você esteja. Pessoas que verão esse vídeo até depois, continuarão sendo convidadas pelo Espírito Santo, atraídas pelo Espírito Santo para começar a andar na sua presença. E quando você coloca os pés nessas águas, que são o rio de Deus, a presença de Deus, logo você sente uma mudança de temperatura, porque o calor que a gente vive nesse mundo é muito grande. E hoje está fazendo bastante, literalmente. Então Deus te convida para uma nova temperatura, para uma nova realidade. E começa assim, com água no tornozelo. O profeta, ele vai vivendo com Deus essa experiência. Ele é conduzido por Deus. Olha, você vai andar 500 metros e você vai ficar com as águas pelo tornozelo. E o texto fala, ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior. Vejam, Deus está conduzindo o profeta Ezequiel a uma nova realidade. Eu não sei qual é a sua realidade essa noite. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas Deus tem poder de te tirar dessa realidade e para conduzir a sua vida e a minha vida para novos lugares, para novos projetos, para novos propósitos, para novas possibilidades. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que vai nos conduzindo e vai nos guiando, e se preciso for, nos pegando pelas mãos. Que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus essa noite, para percorrer novos caminhos, novas conquistas, novas possibilidades. E Ele está conduzindo o profeta. Ele nos convida, Ele nos condiciona. Nesse nível, que é o nível 1 que eu coloquei aqui, as pessoas percebem o frescor das águas, amém? Elas alcançam a salvação. Talvez você não conheça o plano da salvação e algum pregador diz para você que alguém morreu por você na cruz do Calvário, que pagou pelo preço de uma culpa que não era dele, mas era sua, que ressuscitou ao terceiro dia, isso tudo para que você fosse salvo e alcançado pelo amor de Deus, e você que não sabia de nada disso, você coloca os pés nessa realidade, águas nos tornozelos, e você começa a sentir o frescor da presença. É isso que acontece. Primeiras experiências com a presença é o nível 1. É um nível que nós podemos considerar, pastor André, um nível superficial ainda. São os primeiros contatos da sua relação com Deus. E toda relação que começa, ela começa de uma forma ainda superficial. E esse é o primeiro estágio. As águas no tornozelo. Como eu disse aqui, nesse momento, Deus estabelece metas, já no início da tua caminhada com Ele. Vejam que Ele pega o profeta pela mão e fala, você vai andar 500 metros. Você vai percorrer esse caminho. Quais são as metas que Deus tem estabelecido para você? Você já sabe. As metas Deus estabelece, mas percorrer esse trajeto é comigo e é contigo. E o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus te convida essa noite para começar a fazer isso logo. Não pare no meio do caminho, não desanime. Você não está sozinho nisso, porque ele é conduzido a andar esse trajeto, o profeta, e Deus pode te conduzir também. Eu te ajudo. Eu faço você revigorar.
Eu faço você se reanimar. Talvez nos primeiros 10 metros você está ali cheio de gás, mas conforme vai chegando, a metade do percurso você já começa a se sentir um pouco cansado, mas eu tenho uma novidade para te dizer, que Deus faz forte os fracos. Deus reanima os cansados. Ele pode renovar tuas forças. Fala isso para o teu irmão. Ele pode renovar as tuas forças. Mas para que isso aconteça, você precisa estar na presença. Você precisa estar ligado. Você precisa estar atento e você precisa ser fiel a esses propósitos que Deus já tem estabelecido com você. Então Deus nos convence e estabelece metas. Esse é o estágio da novidade. Tudo é novidade no início dessa relação com Deus. E é muito interessante que já nesse início, que você está caminhando na direção do rio de Deus e você começa a molhar os seus pés, irmãos, algo maravilhoso acontece, porque quando você estabelece metas para alguém, as coisas antigas vão ficando para trás. É por isso que a palavra diz que se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova? As coisas velhas, e eis que tudo, Deus tem novidade de vida para a nossa vida. As coisas velhas têm que passar. Tem que passar. Ah, pastor Bruno, está muito difícil. Talvez você esteja tentando caminhar sozinho. No asfalto da vida. Na areia da praia. Já caminhou na areia da praia? Cansa, né? Mas Deus está te apontando um novo horizonte, uma nova direção. Está te estabelecendo um primeiro nível. Começa assim, água no tornozelo. O segundo nível, irmãos, quando as águas chegam nos joelhos. E é muito interessante esse negócio de água nos joelhos, porque se o joelho está bom, pastor, o corpo está firmado, não é verdade? Mas um joelho ruim pode fazer o corpo inteiro cair. E ele fala sobre águas nos joelhos. Primeiro, água nos tornozelos, porque Deus está limpando a caminhada da vida, está tirando a poeira da vida. Deus está estabelecendo novas metas. E entre um estágio e outro existem 500 metros para que o profeta pudesse percorrer. E ele começa com águas no tornozelo e agora as águas estão no joelho. E o Espírito Santo falava comigo sobre águas no joelho. Deus está trabalhando na sustentação da nossa vida. Deus está nos ensinando. Deus está se demonstrando para nós através da sua palavra. Deus está fincando uma plataforma segura para que nós possamos conhecê-lo. Não do jeito que nós achamos que ele é, mas do jeito que a Bíblia fala a seu respeito, que é muito diferente. Deus não é fruto do que eu acho que ele é. Deus é aquilo que a palavra diz a seu respeito. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa estar também com águas no joelho, para que você conheça Deus de uma forma bíblica. É por isso que é feito seminário, é por isso que é feito escola avance, é por isso que você vem na igreja ouvir a palavra, é por isso que você ora, que você lê, que você medita, porque as águas precisam aumentar de nível. Não dá para conhecer Jesus e continuar numa superfície, irmãos, superficial. Nós precisamos aumentar o nível das águas. Fala para o seu irmão, você precisa aumentar o nível das águas. As águas estão no tornozelo. Incentiva teu irmão, vamos mais 500 metros, porque as águas vão chegar nos joelhos. Quando a água está no tornozelo, é interessante que você chuta onda, você vai para cá, vai para lá. Aí quando a água começa a chegar no joelho, já não é tão simples, é ou não é? Porque você está dentro da água. Por quê? Porque o nível está subindo. O nível da água é o nível da presença. Então já não é tanto mais na tua capacidade. Está dando para entender? É o quanto você começa a andar na presença.
não é mais somente o movimento do profeta Ezequiel, não é mais o meu movimento ou o seu movimento, é o movimento das águas. É o movimento das águas. Então você vai avançando, e ele mediu umas 500 metros, e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Nesse estágio da presença, nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, a fim de fundamentar nossa fé em Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus vai falar que a fé é esse firme fundamento, meus irmãos, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A nossa caminhada com Deus precisa estar pautada nesse firme fundamento. É as águas nos joelhos que estão subindo, estão o quê? Aumentando a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais firmada fica a tua caminhada. Existe muita gente que começa e para, por quê? Porque não firmou a caminhada. Não estabeleceu alicerces profundos, e qualquer distração com a água nos tornozelos, ela vai e sai. Abandona o rio com muita facilidade. E você não foi chamado para andar fora das águas, você foi chamado para andar dentro das águas. As águas da presença do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor, meus irmãos. Quem verdadeiramente encontrou a presença de Deus, a ordem natural disso é querer se aprofundar cada vez mais. Cada vez mais. A ordem natural é essa. E as águas estão nos joelhos, e nós vamos passar para o próximo estágio. Águas na cintura. Quem aqui já entrou numa cachoeira, no rio, no mar, e com as águas na cintura? É bom, não é? E você fica ali, furando aquela onda do mar. Aumenta o frescor, não é verdade? O bonequinho está até ali, ó, com as mãos para cima, como acenando, né? Vem! Vem provar um pouco mais dessa presença. Vem um pouquinho mais profundo. E quando a água está aqui, já fica difícil de movimentar daqui para baixo. Vai ficando cada vez mais difícil você usar a sua própria força. E aqui o profeta, o texto fala que ele me fez passar pela água, que agora me dava na cintura. 3/4 do corpo, submersos pelas águas. É a terceira parte, é o terceiro nível, um nível mais profundo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-os a vós mesmos. Você é salvo, você começa a conhecer mais da palavra, você está cheio da palavra, você está se alimentando da palavra, você já começou até a decorar versículos bíblicos, você começa já para, não, o justo viverá pela fé, tudo posso naquele que me fortalece, e você conhece tudo, mas você precisa pegar isso tudo agora e começar a praticar. Começar a viver é um outro estágio. Não somente ouvintes, fala para o seu irmão, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E isso é muito diferente. Não basta conhecer de Gênesis a Apocalipse, se não viver. Não basta ser um ortodoxo e conhecer tudo, se não usar a ortopraxia, se não colocar aquilo em prática, se não viver, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que parecem que sabem tudo. Você olha nas redes sociais, as pessoas conhecem de tudo, política, economia, ciência, as pessoas dão pitaco em tudo e falam tudo. Então as pessoas, elas sabem e falam, mas chegou um tempo de se levantar uma geração, uma igreja que vive. Uma igreja que vive aquilo que o apóstolo Paulo falou: já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim, porque ele encontrou esse nível da presença de Deus, onde ele estava totalmente submerso, onde ele estava totalmente dentro do rio, e o rio levava ele para onde o rio quisesse.
É o rio de Deus. Nós estamos aqui nos estágios desse mergulho profundo do rio de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não é mais no meu movimento, é no movimento do Espírito. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando: eu já estou tão encharcado da presença, eu já estou tão cheio da glória, eu já tenho tanta palavra, tanto conhecimento, eu já tenho tanta presença, porque agora eu já não tenho mais direito a escolher, é Ele que escolhe por mim, é Ele que me movimenta e eu vou para onde Ele quer que eu vá. Que nível é esse? Mas nós estamos com água nos lombos, amém? Quando a água chega aqui, já fica um pouco mais difícil de você botar o pé no chão. Quando a água chega aqui, então você, caramba, está mais difícil, porque já é um volume de água tão grande que você já não consegue mais, como no primeiro estágio, ficar para lá e para cá. Você começa a ser vencido pelo movimento das águas. Você começa a ser convencido pelo movimento das águas. E não adianta ficar querendo fazer muita coisa, porque você está praticamente quase todo submerso das águas. E isso são as águas da presença de Deus, que estão te trazendo e te atraindo para níveis mais profundos. Porque os movimentos de Deus são maiores e melhores do que os movimentos dos homens. Quando a água está praticamente te submergindo, você está começando a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já não é mais na tua vontade, é na vontade do rio. Quando você está no rio, o que importa é o rio. Não é mais tanto sobre nós, é sobre o rio. É o rio de Deus que nós precisamos mergulhar. Então Deus nos chama nesse estágio 3, para sermos cumpridores da palavra. E no estágio 4, para começarmos a ver a manifestação da glória do Senhor. 4 níveis. O primeiro, superficial, mas importantíssimo, porque é o início. O segundo é Deus estabelecendo o alicerce firmado na sua palavra, te trazendo conhecimento, onde você está caminhando. O terceiro é um lugar onde você começa a precisar exercer a sua fé, a colocar em prática. E o quarto nível, o bonequinho está ali dando braçada. Você começa a nadar no rio de Deus. Você começa a analisar as correntes das águas. Você está ali no rio, e o que está fora do rio já não importa tanto, porque as coisas velhas já passaram faz tempo. Os pecados antigos, Deus já colocou no mar do esquecimento. A graça te alcançou. O poder de Deus te envolveu. No rio de Deus existe cura, existe libertação. Nos rios de Deus, Deus traz para nós novidades, novas margens. Não vai dar tempo, mas o texto continua e vai falando que no outro lado, na outra margem, existe cura, existe provisão, existe uma outra realidade. De um lado, cativo, do outro, liberto. De um lado, enfermo, do outro, curado. De um lado, deprimido, no outro, sarado. Ah, mas como isso acontece, pastor Bruno? Quando você está dentro do rio de Deus, quando você está dentro da presença. Vira para o seu irmão e fala assim: então por que você não mergulha logo? Por que você não mergulha logo, irmão? Vai ficar no calor desse mundo. Até quando o Senhor te pergunta hoje? Até quando você vai ficar nesse estágio primário? Imagina, você entrega a sua vida a Jesus e daqui a 20 anos você vai conversar comigo e eu estou lá com água no tornozelo. Ué, Bruno, tu não vai entrar não? Não, mas aqui para mim tá bom.
alcancei a salvação, que é importantíssimo. Existia um pastor que falava para mim: Bruno, tem pessoas que ficam ali 5, 10, 20 anos, meu Deus, galardão zero, vai chegar no céu com a salvação. Amém, é importante chegar lá, mas existe muito mais. Se você estivesse entendendo isso que o Espírito está falando contigo hoje, você ia falar: glória a Deus. Existe muito mais. Muito mais, irmãos. Existe palavra, existe presença. Voltei todos aqui. E para experiências mais profundas, são 4 estágios. Qual nível nós nos encontramos? Pergunte para você mesmo essa noite. Você está satisfeito com o nível da presença que você alcançou? Nível 1, a salvação, aleluia. Nível 2, o aprendizado. Nível 3, a fé em ação. Nível 4, a manifestação da glória do Senhor. As pessoas estão clamando pela manifestação da glória do Senhor. E sabe quem Deus quer usar? Você. Deus conta com você. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta com você. Ele está te convocando essa noite para dar um mergulho mais profundo na sua presença. Existe mais, irmãos, muito mais. Coloca a mão no seu coração e fale para você mesmo: existe mais. Eu quero mais. Eu preciso ter mais. Senhor, existem homens e mulheres aqui nessa noite que o Senhor conhece da forma mais profunda. Só o Senhor tem o poder de sondar os nossos corações e mentes. E antes que a gente fale alguma coisa, o Senhor já sabe. E o Senhor sabe qual o estágio que nós nos encontramos essa noite. A novidade é que não importa o estado que você esteja, ou o nível que você tenha alcançado, existe mais. Existe muito mais. Essa noite o Espírito Santo está nos convocando para uma nova dimensão, para uma nova profundidade, para uma nova experiência, para uma nova expectativa na sua presença. A presença de Deus é boa e ela precisa se manifestar, meus irmãos. Ela quer se manifestar, ela deseja se manifestar. Ela quer tanto que o próprio Espírito Santo de Deus nos pega pela mão, estabelecendo metas e nos levando para lugares mais profundos. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Começamos como menino, nos tornamos homens na presença de Deus. Uma geração de homens encharcados pela presença. Uma geração de homens mergulhadores profissionais da presença, que voltam das profundezas do rio de Deus com mistérios, com experiências, com visões. Os céus estão abertos. E eu tive uma visão do Senhor, assim diz o profeta, assim diz as Escrituras, e eu quero te dizer que os céus continuam abertos para homens e mulheres cheios de fé, cheios de vontades, cheios da presença. Os céus estão abertos sobre a minha vida, os céus estão abertos sobre a tua vida. E esse ano é um ano de nós enxergarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, visões de Deus, experiências novas com Deus. E quando você viver essas experiências, Deus vai te usar para proclamar essas experiências, a partir da tua casa, a partir do teu casamento, relacionamentos com amigos, parentes, irmãos. É o rio de Deus que vai fluir através de você. Deus quer inaugurar um novo tempo
Ele te chama para um rio, mas na verdade Ele quer inaugurar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero isso para a tua vida, meu irmão. Encharcados pela presença. Existe uma presença aqui nesse lugar. Naturalmente existe uma presença. Somos muito mais do que dois. Deus está aqui. Enquanto eu falo a sua mente, o Espírito toca no seu coração. Porque somos apenas instrumentos. Que a canção dessa palavra alcance os seus ouvidos espirituais. Com um acorde perfeito, te convencendo a querer mais, muito mais. Todos os homens que viram Deus, narrados na Escritura, eles queriam mais. E as circunstâncias não vão poder te deter. João estava em Pátimos, preso, acorrentado, tendo visões de Deus, escrevendo o Apocalipse, se encontrando com Cristo em regiões celestiais, mesmo preso em Pátimos. Como pode isso? Não existem cadeias, não existem circunstâncias. Nada pode deter a presença de Deus na minha e na tua vida, nada, irmãos. Paulo e Silas em cadeias profundas, louvando e engrandecendo o nome de Deus, as cadeias se quebraram. E é muito lindo, você lê o livro de Ezequiel e vê o aspecto da glória do Senhor, ele vai narrando, e você vê João em Apocalipse narrando a visão de Cristo glorificado, cabelos brancos como a neve, olhos como tocha de fogo. Na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cavalo branco, vencedor, vitorioso. Pedro, Tiago e João, acompanhados de Jesus no alto do monte, vendo Cristo glorificado, eles queriam fazer 3 tendas e falaram: não vamos sair nunca mais desse lugar, porque aqui tem a presença. Nós precisamos nos acostumar a viver nessa atmosfera, irmãos, a atmosfera da presença, onde nada mais importa. Lugares elevados são os lugares da presença de Deus. Sair dessa superfície rasa e dar mergulhos mais profundos. Você quer mergulhar? Ou você vai ficar aí com essa aguinha aí, só nos tornozelos? Vamos ficar de pé, irmãos? Permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus essa noite. E alcance os níveis mais profundos. É Deus quem está te convidando essa noite, não é o pastor Bruno, não é o pastor André. É o Espírito Santo de Deus que quer desenvolver uma relação mais profunda contigo. Às vezes a gente vem para a igreja e ouve palavra durante um ano inteiro, mas não se aprofunda. Chegou o tempo de se aprofundar. Eu não sei se você, quem sabe, ainda não colocou nem os pés nas águas, mas aí você ouviu essa mensagem e falou assim: eu preciso deixar para trás as coisas velhas. Eu preciso ser refrigerado pelas águas do Espírito. Eu preciso viver uma nova realidade. Eu preciso viver um novo momento, porque do jeito que está não dá mais. E você veio até aqui essa noite e ainda não experimentou dessa presença. Se você está aqui, nós queremos orar por você essa noite. Você só vai levantar as mãos e nós vamos orar por você. Se você deseja começar esse novo período na sua vida, levante as suas mãos. A igreja está de olhos fechados, cabeça curvada, em espírito de oração. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja conhecer mais de Deus,
o Espírito Santo te chama e te convoca. Ah, pastor Bruno, eu já conheço Deus, mas a vida tem sido tão difícil, eu não consigo me alicerçar. Chegou a sua hora também. Ah, pastor Bruno, mas eu me sinto ainda como que com águas na cintura, eu não consigo romper, eu não consigo ir além. Eu já entendi, mas eu não sei como faço para acontecer. Eu ainda não provei dessa manifestação. Chegou a sua hora também. A vontade de Deus essa noite é que todos nós estejamos dando as nossas braçadas no rio de Deus. Eu quero orar pela sua vida hoje, amém? Senhor, aqui estão nessa noite homens e mulheres, Pai, que vieram até esse lugar atraídos pela Tua presença, Senhor. Essa presença que é boa, é maravilhosa, mas que também precisa se manifestar, Senhor. A presença da Tua glória, esse rio de fogo, Senhor, que queima o pecado, que queima a malícia, que queima a prostituição, que queima a corrupção, que queima o pecado. Senhor, nós precisamos, Senhor, do Teu rio na nossa vida. Por isso essa noite, meus irmãos, o rio de Deus está passando por esse lugar. Comece, Senhor, a alcançar mentes e coração essa noite, Pai. Promova uma nova realidade, uma nova expectativa. Não dá mais para continuar como está, Senhor. Que o Espírito Santo promova em ti uma revolta santa. Que você se torne um inconformado na presença de Deus. Hoje eu estou assim, amanhã vai melhorar. Amanhã eu vou me aprofundar. Amanhã eu vou conhecer um pouco mais e um pouco mais, e de glória em glória se tornará a manifestação da glória do Senhor na tua vida. É a glória do Senhor, é o rio de Deus que está passando na tua vida agora. Existe fogo no seu coração. Eu quero sentir. Fale isso com Deus, eu quero sentir. Eu quero sentir. Mesmo que pela primeira vez, Senhor, mesmo que pela primeira vez, toca, Senhor, nos corações e mentes. Sela esse dia, sela essa data como um novo tempo, Senhor, na vida dos meus irmãos. Sela essa data desse mergulho profundo na Tua presença. Ah, mas pastor Bruno, ainda não estou sentindo nada. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Você não vive pelas circunstâncias, você vive pela fé. Existe muito mais, irmãos. Existe muito mais. O apóstolo Paulo certa vez estava num culto e foi pregada a palavra e os irmãos deram a bênção apostólica e o culto acabou e ele perguntou: vocês ainda não foram batizados? E as pessoas, sim, no batismo de João. Não, mas não é esse batismo que eu estou falando. Sereis batizados nas águas, no Espírito Santo e no fogo. Existe muito mais. E conforme eles impunham as mãos, pastor André, as pessoas iam sendo cheias do Espírito Santo, falavam em outras línguas e profetizavam. Armas espirituais. Aquele que ora em língua não fala a homens, mas a Deus em mistérios e edifica a si mesmo. Chegou a hora de se fortalecer espiritualmente, de se tornar robusto espiritualmente. E como isso vai acontecer? Quando você estiver no rio da presença, nesse rio de fogo. Ah, Bruno, mas aonde eu vou? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus no secreto. No lugar da intimidade, lá no teu quarto, você e Deus.
E aí você começa a falar da tua vida com Deus. Oi Deus, tudo bem? Deus, tudo bem? Meu dia foi assim, assim, assim. Deus, eu vi como é que foi. Você viu Deus isso? Deus, vi. Mas Deus, isso aqui, Deus começa a compartilhar contigo segredos, mistérios, propósitos, projetos, isso tudo dentro do quarto, na presença. E aí você começa a orar pedindo, e depois você começa a orar agradecendo, e daqui a pouco acabam as palavras, e você começa a orar em línguas. Você começa orando com a mente, depois começa a orar com o teu coração, porque você está na presença, e é na presença que as coisas acontecem. Então, meus irmãos, toma uma decisão na tua vida, revolte-se e mergulhe logo, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, e queremos que o Senhor, essa noite, a partir desse dia, possa nos conduzir pela mão. Não deixe, Senhor, a circunstância falar mais alto, que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos, que nenhum ruído desse mundo nos atrapalhe de escutar a tua voz, que nós possamos ouvir a sua voz de poder, Senhor, e vidas sejam transformadas, edificadas, alicerçadas, para viver uma nova expectativa, uma nova realidade. E as pessoas que te viam andando de uma forma muito superficial, quando olharem para você, vão ver você lá no fundo dando braçadas. Onde é que você foi parar? E você vai gritar lá de baixo: eu estou no rio de Deus. Eu abandonei o calor desse mundo e agora eu ando na presença de Deus. Você vai dar abraçada, você vai boiar, você vai fazer o que você quiser, você vai descansar na presença do Senhor. E as águas do Espírito vão te levar para onde elas quiserem. A gente não luta contra o rio, a gente segue o rio. E a gente vai nas correntes do Espírito. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te faça andar na presença dEle, aonde nada mais importa. Deus te abençoe em nome de Jesus.